galera, boa noite. Bater um papo aí sobre nossa atividade de trader, né? Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui. Bom, trabalhava no fundo, né? E aí, todo dia, 8 horas, reunião, tinha que ouvir o nosso economista falar, todo dia de manhã. O que estava acontecendo, o que estava acontecendo nos mercados, aquele bate-papo, né? Acordava cedo, tinha dia que eu quase não via a luz do sol, acordava, dava uma corrida rápida aqui dentro de casa, pegava um táxi, ia pro Leblon, antes no centro. Aí na hora de descer para almoçar, eu até ia, porque eu não conseguia ficar na mesa o tempo todo, mas o pessoal lá da mesa de operações me olhava com o olhar meio torto. E antes de ir embora, né, a gente ficava até o fechamento do índice, ficava até, tem o after, né, ficava até fechar o after, desde o início até o final. Acabava o dia, cansadão, fechou o mercado, vou para casa. Aí segunda-feira, reunião de estratégia. Sentava, chegava a segunda, de 8 às 10 da noite, reunião de estratégia. Acho que nessa época aí que eu trabalhei no fundo, eu engordei uns 5 quilos, né? Para engordar 5 quilos, não que eu seja magro, mas assim, eu vario pouco. E aí engordei bastante, parei de fazer atividade. E todo dia, né? Reunião, o que aconteceu, o que você acha, qual é o meu preço médio, por que entrou, fazer as marcações. Aí o fundo foi para São Paulo, né? Ah, detalhe, quando chegava o chefe da gente, que era o Marcelo, ele chegava um pouco mais atrasado, ele pegava o call do telefone, né? Quem fazia o call era outro cara, e ele fazia, às vezes até do carro, indo pro trabalho, esse tipo de coisa. E a gente não, a gente tinha que estar lá trabalhando. E, bom, enfim, né? O fundo foi para São Paulo, e eu não quis ir para São Paulo, falei, vou ficar no Rio, tô com caixa, vou operar para mim, né? Isso era 2008, foi aí que eu comecei a operar para mim. Já estava no mercado há algum tempo, né? Em bolsa comecei em 96, isso era 2008, tinha 12 anos, já tinha trabalhado no institucional. Falei, pô, filho novo, falei, não vou para São Paulo, vou ficar aqui e vou começar a minha vida solo, né? Comecei a vida solo. Saí, fui sentar numa corretora, era Fator, né? Corretora. Coisa nova, porque a gente trabalha. Primeiro já tinha trabalhado no escritório, que não tinha tanta gente, no fundo também não tinha tanta gente. Corretora, uma bagunça. Gente pra caceta, uma gritaria, né? No fundo era o pessoal assim, formado, PhD, sabe? Os caras iam trabalhar final de semana, um nível bem alto, né? Na corretora é mais venda, né? O trabalho de corretagem não é tanto de acertar o mercado, de montar estratégia, não é tanto trade. O pessoal é corretor, é mais importante você vender, arrumar cliente. Mas tinha o pessoal que era trader, eu sentava com o pessoal que era trader, e era gente pra caramba, uma gritaria, ganhei, porrei, papel tal, papel isso. Só day trade, foi aí que eu comecei a fazer day trade. Eu fazia mais estrutura, head do índice no fundo, opções, carteira, swing trade, esse tipo de coisa, né? E o giro, então eu me influenciei pelo ambiente. E aí eu não tinha mais chefe, né, cara? Eu ia falar que meu chefe chegava um pouco mais tarde, até tinha esquecido. Quando ele chegava na mesa, a gente fazia assim, ó, sabe? Dava uma pressão no corpo todo. Porque ele cobrava muito, o cara cobrava muito da gente, né? Então já fazia assim, o coração apertava. E cobrança total, né? Cobrança total, tem que explicar. Antes de estar no fundo, que eu trabalhava em outro lugar também, que eu tinha patrão, tinha que ganhar todo mês, né? Tinha que ganhar todo mês e eu era cobrado, né? Não podia perder. Por que você perdeu? Aí teve um mês lá que eu tomei uma pancada forte, que eu fui fazer uma operação de opções
da maneira que não era o meu método, né? Fazia a superação um pouquinho mais fora da onde era o preço do mercado. Sei lá, a ação está 50, eu fazia apostando de 60 para 70, e os meus amigos faziam alavancado exatamente onde estava o mercado, que é muito mais arriscado, e eu achei que era medroso, tem que alavancar, tem que fazer igual a eles, e aí fui fazer dentro né, da área, mas seria assim, eu jogava na segunda divisão, sabia defender bem, vou para a primeira. A primeira eu, né, senti dificuldade, tomei uma pancada. E aí fui cobrado, perdi, o dinheiro não era meu, perdi. Fiquei 4 meses para recuperar, e recuperei. Recuperei numa estratégia que eu fiz, comprando Ibovespa, comprando put de Ibovespa e comprando call de Vale. Tá? Na época fazia sentido isso e eu acabei recuperando tudo nessa estratégia. Né? Bom, enfim, aí fui para a corretora, fui trabalhar para mim. Não tinha mais chefe, né? Não precisava assistir call de manhã, não precisava reunião à tarde. Chegava a hora que eu quisesse, que eu queria, podia treinar de manhã. Comecei a chegar no pregão, sei lá, o mercado abria 10 horas, né? Mercado à vista, não operava futuro. Não tinha nem mini naquela época, eu acho. Era só mais o grande. Ações, estava começando a fazer muito day trade. Abri mão das minhas estratégias de opções vencedoras, me influenciei na mesa. Comecei a chegar tarde, perdendo a abertura. Não fazia as marcações, não tinha chefe. Fazia o que eu queria. Saía para almoçar com o pessoal. Saía tipo sexta-feira saía 1h30, nem voltava, né? Saía 1h30 da tarde, ia pro bar, só voltava para casa bem de noite. De manhã, mercado, ia treinar né, as minhas lutas, chegava às 11 horas da manhã, sem marcação, não tinha visto a abertura, nada. O que aconteceu? Começou a me dar preguiça, né? Preguiça de fazer. Quando eu tinha chefe, por isso que eu falei do chefe, quando eu tinha chefe, cara, eu tinha que estar tudo pronto. Quando ele chegasse, ele ia perguntar tudo pra mim, ia me engolir. Quem comprou, quem vendeu, qual é o ponto, o que aconteceu no mercado, qual é o papel que está forte, qual foi o call da manhã. Então eu tinha que saber tudo. Eu não tinha mais esse negócio, não tinha que dar satisfação para ninguém. Tinha caixa e era vencedor operando. Pô, aos poucos comecei a parar, como eu disse, de ver as aberturas. Eu li o jornal eu nunca parei de ler. Tá? Comecei a não fazer as minhas marcações, comecei a não ter método, larguei as estratégias que me deixavam vencedor, comecei a imitar os outros, comecei a me influenciar pelo lote dos outros e tive uma época devastadora. Eu tive uma época que eu comecei a virar um perdedor de carteirinha. Isso tudo aconteceu quando, né? Quando eu não tinha mais chefe, eu não precisava dar mais satisfação. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria de nós aqui somos traders autônomos e não temos chefe. Quando a gente não tem chefe, a gente não precisa dar satisfação, a gente não tem compromisso, a gente faz o que quiser, chega a hora que quiser, faz análise se tiver afim, se tiver preguiça não faz. E eu aposto que muitos de vocês fazem exatamente o que eu estou falando, não faz nada disso. Meu resultado caiu forte, Sabe aquele cara que ganha com consistência? Eu comecei a perder com consistência, tá? E comecei a me assustar, eu não tinha mais emprego, família, não tinha outra fonte de renda, tinha que ganhar. Fui fazer uma coisa que eu não dominava, achei que eu tinha que ser igual aos outros, achei que eu tinha que bancar. E minha disciplina, não digo a disciplina do trade, de seguir o sistema de trade, é a minha disciplina como profissional, né? A minha disciplina como profissional, não precisava, ninguém ia me demitir. Acho que não era nem demissão, meu medo, era tomar o esporro do cara, né? Só tomar um esporro na chincha, não tinha mais isso. E eu descobri depois de um tempo que eu não estava sabendo trabalhar para mim. Como é que esse cara está trabalhando? Como é que eu estou trabalhando para mim e estou super relaxado? Isso é a primeira coisa que o trader autônomo sofre, não ter patrão, não ter
É aquele negócio, não tenho chefe, meu sonho é não ter chefe, não dá satisfação. É um sonho muito legal, mas o nosso chefe vira a gente. E a coisa mais difícil que tem é a gente ser o nosso chefe. Minha vida profissional, na verdade, virou uma grande diversão. Vocês imaginam, querendo uma corretora com 60 caras, 50 homens, o pessoal saía pro bar, ia beber, não voltava, gritaria, uma festa. Nunca me diverti tanto no trabalho como aquele período. E nunca ganhei tão pouco dinheiro. Na verdade, perdi, né, no início. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: ser trader é uma profissão, não é uma diversão. Se a gente quiser viver disso, né, às vezes eu tenho aquele negócio meio chato, né, sei disso, fica falando muito, mas é uma verdade que eu tenho que falar para vocês, porque a gente vai conseguir se a gente tiver o nosso compromisso com o que a gente tem que fazer. Todo dia de manhã eu faço as minhas marcações, leio o jornal, vejo as notícias, analiso os mercados e tenho que acompanhar a abertura. Às vezes eu não acompanho muito, mas tento acompanhar a maior parte das vezes. A abertura das 10 eu sempre estou, mas a abertura lá das 9, né? E agora eu arrumei um compromisso, né? Eu tenho um Close Friends, eu tenho os alunos, tenho que saber o que está acontecendo no mercado, arrumei um compromisso. Isso é muito bom, tá? A gente tem que ter, de alguma forma, tendo esse compromisso. Vocês acham que de manhã, todos os dias eu quero fazer as minhas marcações, quero ler as notícias? Pô, quando eu não tinha compromisso no início, que eu não entendia isso, né? Você com dinheiro, sem patrão. Então, o que acontece? Eu vinha para o mercado totalmente despreparado. Totalmente despreparado. Vocês veem que eu sempre faço minhas marcações, às vezes acerto, às vezes erro. Mas pelo menos eu fiz. Pelo menos eu tenho uma ideia. Antes eu não tinha. Eu não sabia qual era o ponto. Não tinha a mínima ideia, cara. Era no cheiro. Não tinha método, zero. E eu tinha um método de opções que eu ganhava todo mês. Eu joguei isso tudo fora quando eu fui ser trader autônomo. E, na verdade, foi um desaforo que eu fiz, né? Um desaforo com o meu dinheiro, um desaforo com o mercado. E confundir, né, o que é a profissão de trader, que a gente acha que sentar aqui não dá satisfação para ninguém, né? Tem até foi aluno meu, está aí assistindo, o Jean, eu sempre falo para ele, cara, você tem que ter finge que você tem um chefe, você tem que ter um compromisso. Nem que você fale com alguém da sua família que você tem que tirar tanto por mês, que você não pode perder, você tem que ter um compromisso. Isso é uma das coisas, assim, mais difíceis, né? Por quê? O ser humano, né? Não estou falando para o trabalho, o ser humano, tá aí o Jean falando, o ser humano, a gente não quer fazer esforço, né? Pô, tô na minha casa, tem um lugar para eu ir a 2 km vou até botar menos, a 1 km da minha casa. Tem muita gente que pega o carro. Eu gosto muito de andar a pé, eu não gosto de pegar carro. Eu não me ligo em carro, mas eu não gosto de ficar em trânsito, eu prefiro ir a pé. Se for 4 km eu ainda vou a pé, mas beleza. E aí você tem que fazer sacrifício. Sabe aquele dia que você está cansado para malhar, aí a gente falta? Né? Se você não tiver um compromisso, hoje eu tenho um personal trainer, não falta um treino, não são todos os dias, mas eu comecei a ter regularidade. Por quê? Porque eu tenho um compromisso. Quando eu estava fazendo por mim mesmo, eu não tinha esse compromisso e faltava muito. Então, eu quero estar passando a mensagem se vocês querem ser trader, ou quem já é, né? Porque eu não quero falar assim, se vocês querem, não. Quem é trader, quem quer ser trader, no meu entender, tem que ter, primeira coisa, se não tiver patrão, é um compromisso, sabe? É saber o seguinte, se não seguir certinho, vai se estrepar todo. Com certeza, como eu me estrepei e as pessoas, e isso vai acontecer com as pessoas, né? Então, muitas vezes a gente, como eu estava dizendo, o ser humano ele é preguiçoso, é normal, a gente quer economizar caloria, a gente não quer levantar peso, a gente não quer ir a pé, a gente quer ir de carro, a gente, depois eu vou. Sabe quando você está em casa uma época sem fazer nada? Quanto mais você fica em casa, menos você faz. E quando você tem uma agenda cheia, o seu dia super produtivo, é mais ou menos isso, né? Então a gente tem,
né, é do ser vivo poupar energia. Então quem é que tem saco de fazer marcação todo dia, de fazer marcação, ler notícia, olhar abertura, não sei o que, olhar todo dia? Ninguém. E pior, depois do pregão, essa hora, já trabalhou, já está doido para meter o pé. Quem é que tem, após o pregão, saco de ficar vendo todas as ações? Todas não, vamos lá. As ações, os destaques de alta, os destaques de baixa, vocês estão no mesmo setor, olhar o gráfico, ver se está dando setup de entrada, ver se está dentro do seu método, fazer isso todos os dias. Mas é necessário, sabe? Porque é essa preparação, tanto na nossa cabeça, quanto esse negócio diário, é isso que ao longo do tempo vai fazer a gente ganhar, tá? É isso que ao longo do tempo vai fazer a gente ganhar. Se não tiver esse compromisso, se não tiver esse saco, porque é um saco, a gente não vai conseguir. À medida que vai passando o tempo, mais afastado de estar ganhando estaremos, né? Então eu sigo as notícias, eu vou olhar no gráfico, estou de saco cheio, mas eu estou vindo, né? Então é isso, é assim que tem que ser. E o que eu vejo? Quando eu comecei, pelo menos no Instagram, a grande chamada, né, para ser trader era assim: trabalhe de 9 às 9 às 3, bata a sua meta e fique milionário. Não acompanhe o resto do pregão, que não serve para nada, né? Eu acompanho porque eu tenho que ver outras coisas, né? Eu não faço só o day trade, então eu tenho minhas operações, né, outros tipos de operação. Mas como é que é um profissional, o cara profissional, não estou falando não, vou lá, dou um tiro e volto, não. Um profissional vai trabalhar 1 hora por dia, 2 horas por dia, ainda mais no mercado financeiro, que sai notícia o tempo todo, o mercado muda, é dinâmico pra caramba, fecha aqui, abre lá fora. Na verdade, a gente que trabalha em mercado, a gente está o tempo todo conectado, não tem como. Quem trabalha no mercado, eu duvido que não tenha uma pessoa que não acordou de madrugada para ver como é que está o S&P lá fora, para saber se sai notícia nos Estados Unidos. Então, quanto mais preguiçoso a gente for, né, pior a gente vai ficar. Então, não tem como ser preguiçoso e ser trader, né? E isso eu vejo muito. Às vezes, até com os meus alunos, eu falo: pô, você entrou, por que você entrou? Ah, porque bateu na mente. Mas só por causa disso, você olhou o fluxo, você olhou o todo e tal. Ah, não, porque a gente fica indo para o menor esforço. Ah, vi um martelinho aqui, entrei. E a gente vai, cada vez, vai diminuindo mais o que a gente olha para facilitar a nossa entrada, né? A gente tenta simplificar ao máximo, né? É do ser humano, tentar simplificar. Até muitas vezes, por que essa ação sobe sem parar se ela não dá lucro, né? Ah, não, é porque é o futuro. Aí o cara cisma. Ah, é porque vende online. Mas ela é pior que vende online. Ah, mas o mercado quer vender online. Aí o cara entra, né? O mercado está sempre simplificando. E aí também no trade é a mesma coisa. O cara vê uma figura, abre, né? Geralmente assim, né? O cara abre a plataforma, às vezes atrasado, totalmente desinformado, não se preparou. A primeira coisa que ele faz é clicar. Ganhando ou perdendo, ele clica. Daqui a pouco ele vai para outra entrada, 2 segundos depois, clica de novo. Aí perdeu, tem que clicar para... Cara, você não fez análise nenhuma, você só está clicando, você está jogando. Essa é a diferença, você está jogando no trade, você não está fazendo trade, você não é trader. Você está se divertindo, que nem meu filho fica lá agora, ainda mais com a pandemia, jogando aquele Fortnite, sei lá que mais, que é, tem um bando de coisa. Rainbow Six, está se divertindo, não tem compromisso, né? E às vezes até a gente está com tempo, o cara está desempregado, não sei o que. Ah, eu quero fazer, eu quero aprender, mas na verdade não faz nada disso, não se prepara, não prepara o dia, no final do dia não analisa nada. Ele quer clicar, achando que vai ser trader, achando que vai ser consistência, né? Então, o que o cara quer fazer? Clique, se divertindo. É que nem em Las Vegas. Você vai em Las Vegas, qual é o jogo que fica mais cheio? É o poker ou é o slot machine? É o slot machine, porque o cara bota a moedinha, puxa a alavanca, ganhou, perdeu, geralmente perde, aí bota outra moedinha, puxa a alavanca. As velhinhas então não saem dali, porque não precisa pensar, cara. O cara não precisa pensar. No poker, a gente tem, eu não sou jogador de poker, não curto o jogo, mas sei que no poker tem tem habilidades, né? Habilidade de cálculo de probabilidade, saber apostar e outras coisas. O slot machine não, é só puxar a maquininha.
E eu vejo muita gente chegar no mercado para jogar slot machine, né? Ele não está nem fazendo poker, né? Vamos dizer que seja um jogo, que o day trade é um cassino. Dentro do cassino, a maioria só quer puxar a alavanca, ficar puxando a alavanca. Acabou o cacife, bota de novo, puxa a alavanca, porque ninguém tem saco, todo mundo tem preguiça de fazer uma análise, de esperar 15 minutos no mercado abrir, ou 10 ou 5, mas entender o que está acontecendo no mercado. E aí, cara, é só jogar. Por isso que a grande maioria perde. Assim, né, se parar para pensar, a maioria não se prepara adequadamente. Não tenho chefe, não me preparo. Se eu perder metade do meu capital, é meu, não tenho que dar satisfação para ninguém. Aí sabe o que acontece? Não vai perder metade, vai perder todo e mais alguma coisa. É batata. É isso que acontece, não tem compromisso. Se você tem um patrão, se você tem um chefe, como é que você vai dizer para ele que você dilapidou o patrimônio que estava com você? Como é que você vai chegar na cara do cara e falar assim, olha só, sabe aquele limite que você me deu? Eu perdi tudo, aí perdi de novo. Né? A gente, quem tem vergonha na cara, quem tem aí respeito aí pelas coisas, como é que vai falar? O pessoal tem medo de ser demitido, tem medo de tomar bronca, de ser mandado embora. Quando o dinheiro é nosso, cara, dane-se é meu, não preciso dar. E aí, como o dinheiro é meu, acaba completamente o quê? Acaba completamente a gestão de risco, acaba completamente o gerenciamento de risco, não tem compromisso com nada. Profissional de trade, eu falei na live passada, qual é o nosso objetivo? É acertar o mercado? Não. É jogar o dia todo? Não. É testar nossas estratégias? Não. A gente pode até operar pequeno para estar testando novas estratégias. Perfeito. Mas a gente só tem um objetivo, tirar dinheiro do mercado. Então hoje eu estava me divertindo pra caramba no trade, e resolvi não, vi que eu tinha que ser profissional e tinha que parar. Pô, mas tá legal, o jogo tá legal, a maquininha tá legal, tô me divertindo, só falta uma bebidinha ali, a máquina tá na minha frente, né? Eu não bebo dia de semana, mas só falta isso. E aí quando você vê que você cumpriu a sua meta, você tem que pensar que você já fez o seu trabalho, você tirou dinheiro. Você não pode devolver o dinheiro que você ganhou, tá? Isso é importante, não devolve o dinheiro que você ganhou, porque o seu trabalho é tirar dinheiro do mercado, não é acertar para onde vai, não seu trabalho não é outra coisa que seja se divertir, clicar, tirar dinheiro, tá? Dane-se, errei para onde vai. Achei que ia subir, porra, aí ganhei um pouquinho, ganhei dinheiro, depois o mercado caiu. Errei a direção, mas ganhei dinheiro. É isso. Eu vi uma vez um filme em que, eu não me lembro direito o nome do filme e a situação também não, mas eles eram jogadores de pôquer e tinha o cara mais jovem que queria alavancar, queria ganhar de todo mundo, mostrar que ele era o bom, né, dar porrada, limpar a mesa, e eles iam para um torneio, acho que mais maior, algo assim, e chamou um outro companheiro dele para ir junto, o cara mais maduro, com família, e esse cara falou assim, não vou, eu sou profissional, né? Então, o primeiro, que era mais jovem, ele estava indo para se provar, para mostrar para os outros, né? E o outro não, o outro jogava como profissional, tá? O objetivo dele como eu falei, ele era mais maduro, tinha família, o objetivo dele era sustentar a família dele, ganhar dinheiro com o poker, que já é mais ou menos o que a gente faz, é um jogo difícil, né? Requer habilidade, o dinheiro não está ali à sua disposição. Se você trabalhar o mês todo, você não vai ganhar o seu dinheiro, a não ser que você tire dinheiro do mercado. Ah, trabalhei bem pra caramba, fiz todo o meu esforço. Cara, ganhou? Não, então não pagou conta, né? Então é isso. Tem que saber sair, né? Tem que saber não operar, esse tipo de coisa. Aí sim, a gente está sendo profissional. Então, se 90% perdem, desses 90%, eu fico me perguntando, quantos se comportam de forma profissional? O que é forma profissional? É saber que tem que ganhar dinheiro no mercado, o nosso trabalho é esse, é saber que tem que controlar o dinheiro, você não pode ir para revanche, você não pode se expor mais do que você pode, você tem o seu cacife, não pode entregar, é saber que tem que fazer todo dia de manhã as suas leituras, as suas marcações, final de pregão, ver o que subiu, ver o que caiu, analisar seu trade, e isso
enche muito o saco da preguiça. Hoje, 3 horas da tarde, eu queria ir para o meu treino, estou voltando a treinar agora, né? Era um treino de luta olímpica, que eu gosto de fazer também. Mas eu tinha que fazer uns vídeos, né? Eu tinha que fazer uns vídeos, porque estou dando um reforço lá no canal de YouTube, porque eu vou fazer uma chamada vou fazer uma semana de... vão ser 3 vídeos de opção, tem que fazer essa chamada. E eu tinha esse compromisso, cara. Eu sou meu chefe, eu podia muito bem, vou fazer depois, vou fazer meu treino, mas é parte da minha profissão, né? Minha profissão hoje também não é só ser trader, né? É também dar aula, é também estar passando conteúdo aqui na internet. Então, apesar de não ter chefe, eu hoje em dia, até por estar mais maduro, eu já aprendi que eu tenho esse horário e que eu tenho que ser duro comigo mesmo, senão eu não vou evoluir, tá? Eu não tenho nem equipe para me cobrar. Tá? Tenho eu tenho uma pessoa que me ajuda, né? Esses caras aí de internet mais famosos, né? Esses influencers maiores, eles têm uma equipe de vendas, liga para eles, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, realmente meu trabalho é quase que individual, agora que eu tenho uma ajuda, mas o que eu quero falar para vocês eu tenho que ter essa consciência que é uma profissão, né? É uma profissão. É a mesma coisa no trade, tirei meu dinheiro, eu tenho que ter profissão. E outra coisa, vamos lá, se a gente está, vamos operar, estamos operando e tal, aí pergunto para vocês, quantos de vocês tem, lembra, né? A gente tem que tirar dinheiro do mercado. Vocês têm uma maneira de tirar dinheiro do mercado com consistência? Né? Tem uma maneira? Ou todo dia que senta aqui, pensa numa estratégia diferente, ou todo dia que está aqui, tenta analisar o mercado? Você não tem nenhum método que você consiga entrar e fazer? Essa é uma pergunta, né? Porque sentar aqui e depender da nossa habilidade diária de ler o mercado, às vezes pode não trazer consistência. Por quê? Porque tem dia que você não está lendo o mercado legal. Então, se você tem um método, é mais fácil você seguir a estratégia vencedora. Se você tem um método, é mais fácil tá operando quando você está cansado, né? É mais isso. Quando você está cansado, quando você não está lendo o mercado bem, é ali que o método te ajuda. Porque pelo menos fica mais fácil você saber que o mercado não está de acordo com os seus operacionais. Você não precisa ter um método, eu não tenho um método, tá? Então é mais fácil a gente não estar entrando nos operacionais. Suponhamos que eu use indicador para tirar dinheiro do mercado com recorrência, tá? E estou cansado. Então, eu não preciso analisar o mercado, eu estou olhando meus indicadores. Meu indicador deu entrada, eu sigo, acabou, é mais fácil, tá? Então, se eu tenho um caminho, é mais fácil. Mas o que é método? É um setup de entrada? Não, não é um setup de entrada. E antes de explicar o que é o método total, vou falar um pouco do setup. O que é o setup? O setup não é a hora que você dá um clique. O setup é a preparação da sua operação. Vou fazer uma queda numa luta. Existe um negócio no judô que se chama Kuzushi. Kuzushi é você desequilibrar o cara, botar ele na posição para derrubar. Tenta derrubar um cara grandão que ficou assim parado. Pega lá e tenta derrubar. Não vai conseguir. Então a gente aprende o quê? A mexer, a caminhar dentro do tatame, desequilibrar o cara, né? Ficar tocando nas pernas, estou falando de judô, ou luta olímpica, você abaixa a cabeça do cara para ele desequilibrar na hora que ele sobe. Então você prepara o ambiente para executar a técnica. E o pessoal só estuda a execução da técnica e não na preparação para estar executando. E o que é a preparação no nosso trabalho? A preparação no nosso trabalho, digamos, eu vou comprar sempre que bater na média de 20. Agora, qual é a preparação? Tem que ter os filtros, são os filtros. O mercado está com força, por exemplo, para cima, está em tendência. Isso vai filtrar. Não é toda hora que bate numa média de 20 que eu vou entrar, tá? Então, eu tenho que estar, todo o ambiente, todo o contexto tem que estar preparado. E aí, o setup faz parte disso. Passo 1, o mercado tem que estar em alta. Geralmente eles botam, o ADX tem que estar ascendente acima de 25. É a primeira coisa. Passo 2, né, aquele passo a passo, tem que romper a máxima dos últimos tal dia. Passo 3, o candle atual tem que ser maior do que os últimos 10. Então tem que estar toda a preparação. Não é qualquer coisa. Bateu o olho e entrou. Então você seguindo esse passo a passo, ajuda. É aí que o setup ajuda. Mas você tem que ter
análise do todo, tá? Não adianta só decorar aquela entrada. Então isso é a primeira parte do operacional. Segunda parte do operacional é qual é a hora de sair. O que vai fazer a gente sair? Você tem que ter uma regra, não é só, meu operacional é entrada, não. Meu operacional, que é o Trade System, é os filtros para o meu setup, a minha entrada, qual a hora de eu sair, o meu stop, ele é por objetivo ou o meu stop é móvel? Faço parcial ou não faço? A minha entrada é escalonada ou não é escalonada? Quando que eu uso um, quando que eu uso outro? Quando eu não opero esse operacional? Tudo isso faz parte, né? E eu vejo o pessoal só focar ali na entrada. Sabe por quê? Preguiça, porque o resto é chato. É chato estudar, apertar o stop. A gente quer ação, né? A gente quer ação, a verdade é essa. A gente quer clicar, a gente quer ver lá o setup entrar rápido. Eu não quero pensar muito, eu quero ação, eu quero adrenalina. E toda essa parte preparatória, até do nosso sistema, vai por água abaixo. Isso eu acredito que também seja um fator aí de risco. Eu tenho que me policiar constantemente, porque eu também quero ação, né? Eu também quero estar, né, adrenalizado no mercado. Então isso eu chamo a atenção para vocês, pensa, qual é o seu método? O seu método engloba o quê? Ele está completo ou ele só é entrada? Se for só entrada, você tem uma coisa que é 1/3, tá? É só 1/3 que você vai ter. Então, a gente precisa estar sempre entendendo todo. Outra coisa, entenda muito o seu operacional. O meu operacional nessa situação serve, nessa situação não serve, quando é que ele funciona melhor, se é perto das médias, se é afastado da média, por exemplo, se é um mercado lateral, se é um mercado volátil, se é um mercado em tendência, quando que ele funciona melhor? Qual é o meu melhor stop? Então tudo isso a gente tem que conhecer, tá? Se tiver um método. A gente, às vezes, por exemplo, eu não tenho só um, eu tenho outros também. Por que eu tenho outros métodos? Porque das duas, uma, ou eu só vou operar quando estiver encaixando no meu operacional, e aí pode ser que eu fique alguns dias sem ter um operacional, meu operacional está aparecendo, e como eu preciso estar operando, eu fico refém do mercado estar encaixando, ou achar um outro ativo que encaixa no meu operacional. Isso é uma coisa legal também. E tem um método, por exemplo, para o mercado em desequilíbrio, mercado de tendência, tem um método para o mercado lateral. Então ali para day trade tem algumas ferramentas, né? Posso ter minha preferida, que eu mais gosto de entrar, que eu mais confio, e posso ter as minhas outras opções, os planos B para estar operando, tá? Porque sempre me dá uma maior bom, enfim, é uma maior opção, né? Vai ser mais versátil aí eu como trader. Então, a gente tem que ter algumas alternativas, mas mesmo assim conhecê-las bastante, tá? Conhecê-las bastante. Então eu vejo que o pessoal não tem método, senta, tem preguiça, quer operar e fica chateado depois e não tem compromisso com nada. Aconteceu comigo, eu falei, eu cheguei a me afundar legal, assim, né? Não afundar financeiramente, porque eu nunca botei o meu capital, a maior parte do meu capital em risco, né? Em risco de trade e tal. Mas de eu estar ganhando, né? Nessa época que comecei a trabalhar para mim sozinho, né? Sem ter chefe, eu realmente fui muito displicente, né? Eu fui muito, assim, eu não sei se foi displicente ou arrogante, né? Mas eu não estava entendendo o que era ser o seu próprio chefe, né? E queria até passar isso para vocês, porque acredito que isso aconteça também com algumas pessoas e pode estar atrapalhando, né? Então é legal a gente ter, voltando lá ao método, né? Saída, como é que faz, conhecer bem. Eu vou fatiar, por que eu não posso fatiar a minha entrada, né? Por que eu tenho que entrar de uma vez só? Tem muitas pessoas que conseguem acertar a área, mas não um ponto exato. Quando eu faço só uma entrada, se eu errar o time exato, eu vou estar estopando. Agora, se eu divido o meu lote em vários, de repente eu vou diluir esse fator time e vou diluir esse risco. Então, é isso que a gente tem que pensar. Por exemplo, meu método vai ser como? Vou montando as posições aos poucos ou vou entrar direto? Cada um vai ter cada um vai se conhecer, né? Mas a gente tem que ter para tentar tirar dinheiro do mercado com recorrência, certo? Então, passando isso para vocês. Quero falar também do seguinte, né? Um pouquinho mudando de assunto, né? Eu vou falar um pouquinho de opção, inclusive vou estar botando mais aulas disponíveis, gratuitas,
na verdade o intuito é estar mostrando o que as opções podem fazer pela gente, tá? Claro, eu tenho, né, o meu curso de opção, mas por que eu tenho esse curso de opção, tá? Por que eu não fico só no day trade, só numa coisa repetindo eternamente, né, esse mesmo curso? Eu vou contar a verdade para vocês, porque eu acho que opções é um mercado fantástico, tá? Essa é a minha verdade para vocês. Eu acho que realmente faz diferença. Quem está começando, muitas vezes o conceito de opção, a forma de pensar vai confundir, ainda mais quem não é de mercado financeiro, né? Quem está começando, então confunde um pouco, mas depois que aprende, e só vai aprender a se praticar, isso é outra coisa que o pessoal não faz muito, mas só vai aprender a praticar e vai descobrir que é muito mais fácil ganhar dinheiro com opções, tá? Por exemplo, a gente pode fazer uma estratégia, vamos ser assim, bem simples, uma trava de alta, que eu estou botando aí 1 e posso tirar 3, botei R$1.000 e posso tirar 2.000, legal. 2 para 1 está definido, ou perde 1.000 ou ganha 2.000 no máximo, beleza. E aí quando você vai ver, quando você vai fazer day trade, isso é até o exercício, né? Tá valendo até o exercício. O máximo que você pode perder é aqueles R$1.000. Quando a gente vai no day trade, às vezes em 2 operações o cara perdeu os R$1.000. Às vezes num dia ele perdeu um capital que ele, se estivesse trabalhando opções com as travas, né, sabendo administrar, ele podia render dinheiro pra caramba, e ele dilapidou fazendo day trade, tá? Então uma coisa que eu procuro passar para as pessoas, dar essa opção. Eu costumo fazer uns 3 cursos, ano passado eu fiz 3 de opção, mas é por isso, né? Porque eu sei que é difícil ganhar no day trade e sei que tem gente que gosta de estar trabalhando no mercado, e eu acho que isso pode ser uma solução, tá? Então eu procuro mostrar como trabalhar com as opções. Eu realmente acredito que é um mercado muito bom de se trabalhar e se dedicar. A minha consistência, ela veio com opções. Talvez se eu tivesse começado com day trade, tudo bem, eu já comecei, já tinha trabalhado no mercado, não entrei do nada, mas a minha confiança talvez não viesse se eu tivesse começado com day trade. Então eu sabia que se desse errado day trade eu voltava para as opções, porque eu dominei o quê? E aí veio o negócio, né? Dominei um método, eu tinha um método de trabalhar as opções, tá? É um método de saber defender a estratégia que eu ia montar, tá? Eu até modifiquei um pouco o meu operacional de opções recentemente, por alguns motivos, tipo a volatilidade do mercado subiu um pouco, a margem aumentou, e eu, do jeito que eu operava, eu tinha que ficar sentado o dia inteiro, não podia fazer outras coisas, tipo estar fazendo uma live. Tinha que ficar olhando, porque eu trabalhava muito com opções a descoberta. Legal. E agora eu trabalho com algumas outras alternativas, com alguns outros métodos. E uma das vantagens da opção, e aí eu quero falar de uma operação que eu fiz na CSN, que eu zerei hoje, não que ela tenha sido uma porrada, não cheguei a dar porrada, mas ela deu um ganho. Mas o que eu acho mais interessante nessa operação foi o seguinte: pô, a CSN estava subindo sem parar, a CSN Vale, a Gerdau um pouco menos, mas também subiu. Então esse setor estava muito forte, commodities, minério, subindo pra caramba. Eu achei que estava puxado o mercado e eu queria vender, tá? Eu queria vender. Como é que eu vou vender uma ação, ficar descoberto, tomar empréstimo, uma ação e ir embora numa tendência de alta? Pô, um puta risco, né? Se ela continuar subindo, o céu é o limite. Se a CSN estava, sei lá, 30, por que ela não pode ir? Eu cheguei a fazer essa estratégia para cima, né? Eu vou falar qual é, e depois eu fiz ela para baixo. Mas ela estava 30, por que ela não pode ir a 50? E se eu tiver vendido na ação, eu vou ficar dando stop, nervoso? A perda ilimitada, e eu acho que é isso que o pessoal perde no futuro, é porque a gente não sabe quanto a gente vai perder. A nossa perda não está travada. Mesmo que a gente bote stop, a gente vai para outra operação. Então a gente não conhece quanto que a gente pode perder. E isso assusta, isso dá medo. E o medo é que faz a gente sair antes de sair, faz a gente estopar quando não é para estopar, botar stop curto. Na opção, quando a gente faz as travas, isso a gente praticamente, de certa forma, né, a gente elimina um pouco esse risco. A gente pode errar um pouquinho. A gente sabe que se o mercado disparar, no caso dessa CSN que eu estava vendido, eu sei que se o mercado disparar, eu não vou quebrar, e muitas vezes posso até fazer algumas modificações na minha estrutura e ganhar dinheiro, mesmo estando errado na posição, né, na visão de mercado, na direção.
Então eu acho isso muito vantajoso, você ter a sua perda definida. Essa estratégia que eu fiz, então, eu vendi contra a tendência, né? Vendi no iniciozinho da queda, alguns dias atrás, da CSN. A CSN estava muito afastada da média. Pô, mas afastada da média, como assim? Pode continuar afastado da média, sim, mas geralmente quando a gente afasta muito da média, a gente volta para corrigir. A gente não sabe quando. Então, quando você vende com um risco indefinido, isso é muito perigoso. Então, você montando estratégias, você tira esse risco. Fui lá na CSN, fiz a estratégia, vendi put cara, peguei esse dinheiro, comprei o dobro em put barata. Então, o que eu preciso? Ter movimento para baixo, queda forte. Só que o dinheiro que eu botei na minha compra de put, ele foi financiado por uma venda de put. Então vamos imaginar, se o mercado subisse pra caramba, eu ia ter muito pouco dinheiro, porque eu comprei um pouquinho mais, né? Gastei um pouquinho mais para comprar. Mas se o mercado subisse pra caramba e as duas puts virassem pó, eu ia perder muito pouco, né? Sem fazer os ajustes, ia perder muito pouco, simplesmente porque eu financiei uma parte da minha compra. Se eu tivesse comprado a put a seco, eu ia estar pagando todo o prêmio e se subisse ia virar zero. Então eu ia ter uma perda grande comprando a put a seco. Então eu faço a estrutura. Quando vem para baixo, eu começo ali mais ou menos pouco vendido. Quando o mercado vem caindo, as minhas puts que estão baratinhas, elas começam a ficar caras. E eu tenho mais put comprada do que vendida. Então, daqui a pouco as duas puts começam a representar venda do papel, dando chance de dar exercício. Eu vou ter o direito de vender 4 CSNs e vou ter a obrigação de comprar 2. Então, liquidamente, eu vou estar vendido em 2 CSNs e o meu risco limitado para cima. E eu não precisei, eu pude encarar o mercado contra a tendência e não precisei tá tomando um risco ilimitado que você está vendido no papel. Imagina, é a mesma coisa, está vendido no índice e carregar um swing trade vendido no índice. Então, ainda mais no papel mais volátil. Então, eu elimino isso fazendo as travas de opção. E essa trava, como eu fico com 2 opções a mais comprado, eu ganho a alavancagem na queda. A put vai ganhando a alavancagem para mim. 2 puts vendidas, 2 compradas. Essa aqui vão casar. Estou travado. Só que sobrou 2 puts. Essas 2 puts estão a seco e financiadas pelo dinheiro da venda, porque era mais caro. E aí, numa queda forte e rápida, você se dá bem. Então, essa foi a minha operação, tá? Da opção. Eu cheguei a fazer, essa é uma back spread. A gente está comprando volatilidade com viés de baixa. Eu cheguei a fazer compra de volatilidade de viés de alta, tá? Sempre os riscos limitados. Então, essa deu super certo. Vou contar uma que eu perdi, né, para não contar só a vitória. E eu esperando já o mercado voltar um pouco. Quando a Vale estava no 80, ela chegou a 100 e poucos, ou seja, subiu bastante. Quando ela chegou no 80, eu fiz uma trava de baixa. Eu não fiz essa estrutura, não. Eu fiz uma trava de baixa. Dessa vez eu fiz estrutura porque eu queria pegar a alavancagem e eu achava que podia ser um movimento rápido, né? Na trava, às vezes, demora muito para você ganhar. Você tem que ganhar mais para perto do exercício, na trava de baixo. Então eu fiz essa que eu sei que eu ganho rápido, né? Você tem uma inclinação assim para baixo. Aí eu fiz a trava em Vale, e a Vale subiu. Perdi. Mas e daí? A Vale subiu de 80, não sei quanto a Vale foi, mas é uns 106 eu acho que ela foi, acima de 100 ela foi. Se eu tivesse vendido na Vale, eu ia perder R$20 para cada ação. R$20 para cada ação. É coisa pra caramba, gente. Quando eu estava com a trava, eu perdi lá meus 30 centavos. Olha a diferença. Olha a diferença, né? Então, cara que vendi 1000 vales, vamos pensar. O cara arriscou 20 mil. Nessa trava, se eu fizesse 20 mil de trava, que é bem, né? Que é uma alavancagem boa. Na queda, se desse exercício, 20 vezes o 7, que eu ia estar ganhando, 14 mil. E arrisquei 6 mil, digamos, tá? Então, eu perdi, ao invés, com 20 mil, ao invés de perder 20 e poucos mil e estar apavorado, e muitas vezes fazendo preço médio, né, piorando ainda a situação, na trava
você sabe quanto você vai perder de início. Dá até para você ir para a praia. É bom até para quem não está olhando o tempo todo o mercado. Então esse tipo de estruturas são muito inteligentes, cara. São muito inteligentes. Você vender com risco limitado e cada vez que cai você está mais vendido, né? Eu encerrei minha operação. Por que eu encerrei minha operação? Eu encerrei minha operação porque eu não sei se essa queda ela é uma queda corretiva, tá? Vale, CSN, Gerdau caíram, mas eles tinham subido muito, a gente acompanhou esse movimento, então eu não sei se era corretiva ou não. Como eu não quero entregar o que eu ganhei, eu preferi botar no bolso, né? Porque dinheiro bom que paga a conta é o dinheiro que vai para o bolso. Se a gente estivesse no mercado de crise, no mercado de baixa, talvez eu não teria zerado tudo, teria zerado uma parte, né? Ser profissional é isso. Ser profissional é a gente usar o nosso dinheiro de maneira inteligente, com risco definido, saber a hora de realizar, ficar feliz porque botou no bolso, porque eu fiquei um bom tempo na minha vida que eu não ficava feliz porque eu ganhava, estava sempre reclamando, ganhei pouco, quando perde, pô, eu só perco, né? E muita frustração. Então ser profissional também é comemorar as vitórias, né? Então, podia ganhar mais se cair amanhã? Pô, podia. Mas e daí? Foi pro meu bolso, tá? Foi lucro no bolso. E é isso, estou preparado para a próxima. Beleza, galera? Um dos motivos, né? Eu falei, pô, caiu, bateu na média de 20, a Vale fez um martelo lá na média de 20. Se vai continuar caindo amanhã, não me interessa. Se vai subir, não queria que entregasse o meu ganho. O que interessa é que eu botei o meu dinheiro no bolso, né? Então, isso que é importante, a gente trabalhar de forma inteligente e sem preguiça, disciplinado. Beleza, galera? Eu vou fechar aqui a live, tá? Se o pessoal quiser aí, comenta, me manda mensagem, eu respondo. É isso, tá? Tô com um compromissozinho daqui a pouco, mas queria passar principalmente essas duas mensagens. Primeira mensagem, se a gente quer ser profissional, a gente tem que agir com profissionalismo. Profissionalismo é compromisso. Hoje eu tô com preguiça de analisar o mercado. Você ia falar isso pro seu chefe? Pô, hoje eu tenho preguiça de acompanhar o mercado. Hoje eu tô com preguiça de fazer análise. Hoje eu tô com preguiça de ler o jornal, de ver a abertura. Quem é que vai falar isso pro chefe? Só que a gente fala pra gente. Por isso que muitas vezes não funciona. A gente não tem patrão, a gente não tem compromisso. Tá? A segunda mensagem é, para quem não conhece, uma oportunidade aí de conhecer o mercado de opções, tá? Quem gosta de mercado, aprender, não precisa ser comigo, pode ser com outra pessoa, abre a cabeça para esse mercado, que de repente as opções podem te dar o ganho que você está tentando no day trade, tá? As habilidades são diferentes, a forma de pensar é diferente, tá? Opções, a gente precisa pensar. Não vou falar para vocês que não precisa. No início parece um pouco mais complexo, mas depois que a gente acostuma, eu acho que a pessoa não vai querer parar de operar a opção nunca mais, né? Porque ganhar com pouco risco todo mundo quer. Beleza? Se eu acho que o dólar sobe amanhã, eu sou trader, eu não sou adivinha. Pergunta para Mãe Diná. Nosso trabalho é tirar dinheiro do mercado. Se amanhã o dólar abrir e der chance de eu ganhar dinheiro, eu vou tentar tirar dinheiro. Usando o quê? Usando o meu método. Meu trabalho é esse, é ser trader, não é acertar o mercado. É isso que a gente tem que ter na cabeça, tá? É isso que a gente tem que ter na cabeça. Não confundir o que é o trabalho de trader. O trabalho de trader não é acertar para onde vai. Isso não quer dizer que você é bom. O trabalho de trader é retirar dinheiro do mercado. Guarda isso na cabeça que é o mindset correto. Swing trade também é rentável. E se a bolsa ficar em baixa, você vai trabalhar descoberto? Tá? E outra coisa, eu tenho um método para swing trade. O meu método de swing trade é trabalhar em ações fortes, ações que estão em tendência, ações que estão subindo e que tem uma história por trás. É um método, não adianta fazer swing trade sem método. Vejo muitas pessoas querendo fazer swing trade da seguinte maneira: a IRB caiu muito, vou comprar para swing trade. Que método é esse? É assim, vou comprar, eu não tenho compromisso, uma hora volta. E aí é que toma uma porrada. Por quê? Não tem um método para você estar entrando, um porquê. O meu método é pegar ação forte, porque ela está na tendência, então ela vai andar logo. Se ela continuar na tendência, ela vai andar logo. Ela vai remunerar o meu dinheiro em poucos dias. Entendeu? Por isso que eu tenho esse método.
tá? Assim, para entender. Eu não vou comprar uma ação que está caindo, porque um dia ela vai voltar. Isso não é o meu método de swing trade. Isso pode ser até um método de investimento para daqui a 3, 4 anos, se eu acreditar na empresa. E isso também faz parte do método da posição. Você acredita na empresa? Você comprou? Tá? Swing trade é um scalp do gráfico diário. A gente carrega de 3 a 15 dias. Então tem que andar de 3 a 15 dias. Não vou pegar faca caindo, eu vou pegar força. O meu método é operar mercado forte. Por isso que eu peguei Prio, por isso que eu estou pegando a BID, por isso que eu peguei um pouco da Santander, peguei CSN, nesse caso foi opções, quando ela estava subindo. Por quê? Porque eu fui no mercado forte, peguei a ERE e saí ontem, né? Até passei lá no Close Friends que eu tinha saído, mas não para dizer que eu saí, pessoal, passei para mostrar como é que eu saio. Por quê? Andou 5 candles direto e meteu um candle de estrela, o quinto candle. Qual é a probabilidade dele andar mais 3 candles fortes? É pequena. Pode andar? Pode. Ainda mais uma ação de segunda linha, pode andar. Só que eu não quis pagar para ver. Eu quis botar o meu dinheiro no bolso. Eu tenho um método de saída. Acionou o meu método de saída, eu botei no bolso. Se voltar a dar setup de entrada, pode ser que eu entre. Eu gosto da tese, tá? Então tem um método de swing trade. Swing trade dá dinheiro, porém, para você estar comprado, você tem que ter uma alavancagem. A opção te dá essa alavancagem que no swing trade você não tem. Se você tiver um caixa pequeno, você não consegue fazer swing trade muito grande, a não ser que você faça o mercado a termo. Na opção você consegue fazer essa alavancagem, mais uma vantagem desse mercado, tá? Ok? Você não consegue com o seu capital fazer a alavancagem com um risco definido. Você pode fazer no termo, mas aí você está muito alavancado. A opção dá esse negócio pra gente. Essa é a vantagem, tá? Pode se fazer, basicamente a parte direcional de opções minha é um swing trade. Eu sou trade for, né? The trade is your friend, momentum trade. O dólar eu já falei, não quer dizer que eu não tenha uma opinião, mas eu quero reforçar que o nosso trabalho é tirar dinheiro do mercado e não acertar a direção do mercado. Essa parte aí de política eu não estou nem olhando, tá? Feliz com os lucros é muito importante. Sabe por que ficar feliz com os lucros é importante? Porque dá moral para outro dia. O cara que está sempre frustrado, sempre triste, sempre para baixo, quando ele senta para operar, ele opera mal. O cara que vem confiante, acreditando no seu trabalho, é aquele cara que comemora as suas vitórias. É um ciclo virtuoso, né? O cara está sempre ganhando moral, sempre com feedback positivo, tá? Se eu acompanho a vista, acompanho o futuro e a vista ao mesmo tempo, sim, só que eu não fico acompanhando todos os mercados à vista, né? Eu vejo os que estão me interessando mais no momento, ok? Muitas vezes, na parte um pouco antes das 10 horas, eu estou olhando mais os futuros, depois eu começo a olhar os avistas. No swing trade eu só faço os avistas, tá? Não faço futuro nem dólar. Futuro e dólar eu me dedico mais ao trade. E a parte de swing trade, opções, eu ainda não operei BOVA, opções de BOVA, eu estou olhando as ações, tá? O day trade na ação é muito legal quando a ação é volátil pra caramba, tá oscilando pra caramba, tá com liquidez, tem espaço para ganhar porque o custo é alto. Então, o day trade na ação a gente também não pode fazer qualquer ação e ganhando qualquer percentual porque o monumento é muito caro. No final você trabalhou de graça, trabalhou para a bolsa e para o seu corretor. E é isso, galera, tá? Obrigado aí pela presença, a live vai estar salva. Quem quiser ver um pouquinho mais de opção, aproveita e se inscreve aí quando estiver lançando a semana gratuita, né? Depois vem o curso, mas pelo menos o pessoal já entende um pouquinho, já dá uma olhada, né? Um pouquinho complexo, mas com o tempo a gente acerta e vale a pena a opção, tá? Isso aí, galera. Um abraço, não vamos nos estender mais, que tem coisa para fazer. Cara, tem um canal do YouTube, sim. Por sinal, vocês estão em falta comigo. Tenho mais de 70 vídeos que o pessoal nem vê. Tem lá 70 vídeos, live, explicação. Hoje eu fiz um de swing de... Vou fazer de swing trade, mas hoje eu fiz um de fluxo, mas não vai pro ar agora. Tem uns 6 vídeos ainda na sequência. Tá lá. É só a galera aproveitar e ir lá, Carvão Trader, YouTube, tá?
É isso, tenho postado coisa de opção, mas para postar coisa de opção, às vezes não dá pra gente ensinar a opção assim rapidamente, tem que pegar na mão, tá? Os primeiros passos, entender, né? Muita gente fala, pô, vendi uma put e vou ficar vendi uma opção e estou comprado. Às vezes não entra muito na cabeça, né? Por exemplo, o meu curso de opções, eu faço todo ele, eu estou na aula com os alunos ao vivo, porque eu preciso estar ouvindo eles, preciso saber, ter um feedback, será que eles estão entendendo? Preciso perguntar para ter uma resposta, preciso sentir o aluno, tá? Porque o início, assim, a gente realmente tem que pegar no colo. O cara não vai aprender opção, ainda mais essas estratégias um pouquinho mais complicadas, né? Não tanto, mas um Straddle, um Aerocondo. Se você não tiver com o aluno do lado, não adianta ele ver uma gravação. Então eu faço com o aluno, tá? E você está ensinando apenas num vídeo, para mim, pelo menos, estou ensinando, eu não sei se o aluno, quem está assistindo o vídeo, no caso não é um aluno, quem está assistindo o vídeo, se ele entendeu, né? E eu tenho essa preocupação, será que o cara entendeu? Então por isso que às vezes eu não faço tanta coisa de opção. Ok? Valeu, galera, senão eu me atraso. Fala, Gabriel, vamos tomar um chopp. O Didi também estava na live. Vou ver se eu vou no centro aí. Essa semana é o quê? Ou essa semana ou semana que vem. Vamos fazer uma live lá do centro. Tomar uma. Abraço, galera. Abração.